Senhor, Criador dos céus e da terra, mais uma vez chegamos a Ti, Senhor, e vamos realizar mais esta etapa de uma mensagem, Senhor, e ajuda que todos podemos aprender mediante a Tua palavra esse assunto que é tão importante para todos os Seus servos. E vamos falar hoje da oração e pelos textos da Sua palavra que vamos abrir, nos faz entender, Senhor, como devemos praticar esse ato tão sublime que o Senhor tem deixado para nós. Nós já queremos, desde já, te adorar no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o teu nome, vamos louvar o Senhor com um louvor antes de começar na palavra, que foi intitulado Pai Nosso. Tive até uma experiência quando eu escrevi este louvor. Todo lugar que eu ia, eu ouvia no meu ouvido uma frase, Pai Nosso. Estava trabalhando, estava ouvindo a frase, Pai Nosso. Estava saindo para fazer compras, ouvia a mesma frase, Pai Nosso. E então me bateu um desejo de escrever uma letra e saiu exatamente esta letra aqui. Pai Nosso, ouve minhas súplicas, hoje eu tenho entendido as minhas culpas, quero receber de ti as chamas e ver os homens converterem sem levar a fama. Quero receber de ti as chamas e ver os homens converterem sem levar a fama. Pai Nosso, ouve minhas súplicas, hoje eu tenho entendido as minhas culpas, peço para ensinar o teu perdão, peço para limpar o meu coração, peço para ensinar o teu perdão, peço para limpar o meu coração. Pai Nosso, ouve minhas súplicas, hoje tenho entendido as minhas culpas, receber perdão, aprender a perdoar e o galardão lá no céu ganhar. Receber perdão, aprender a perdoar e o galardão lá no céu ganhar. Vamos agora abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, orai sem cessar. O versículo, alguma coisa, naquele momento o apóstolo Paulo, tenho certeza que ele estava tendo uma experiência maravilhosa, que ele chamou atenção neste versículo para aquela igreja dos Tessalônicos e dá esta recomendação para orar sem cessar. E nós, na nossa razão de homens, nós jamais vamos entender por que esta postura, porque nós temos que fazer tantas outras coisas enquanto estamos aqui neste período transitório. Temos que trabalhar, cuidar da família, mas existe uma maneira sim de orarmos sem cessar, porque nós podemos estar orando em espírito, e isto é uma maneira de não esquecer do Criador, não, é uma maneira de sempre estar ligado, para que não haja espaço para outros pensamentos maus que nos façam pecar. Então, quando entendemos desta maneira, nós aprendemos a entender o apóstolo Paulo. E 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, diz assim, e quanto a ti, se andares diante de mim
como andou Davi, o teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então, em que situação Salomão escreve e deixa este versículo em 2 Crônica? Então, ele teve uma experiência de ter ali o próprio Senhor falando com ele, e o objetivo de Salomão era concluir a obra, o que era projeto que seu pai tinha elaborado de construir um templo para a adoração do Senhor. E aquele templo, por incrível que pareça, ganhou o nome de casa de oração. E Deus estava agradando daquele propósito, daqueles servos. Nós sabemos que ele não habita em templo feito por mão de homens, que o templo principal do Senhor é o nosso ser, que se torna, que de acordo com a nossa obediência, ele se torna templo do Espírito Santo. E quando estamos ligados com o Criador através do Espírito Santo, não vai haver muita brecha para pecar. Eu ainda ouso a dizer que não haverá brecha para o pecado. E Jesus, quando desceu aqui na terra, ele deu este exemplo. Ele era aquele homem íntegro, com uma postura de obediência ao Pai, para fazer tudo aquilo que ele mandou. Então, o próprio Senhor dá conselho a Salomão que andasse segundo aquilo que ele tinha ordenado para ele, para assim fazeres. Pelo menos igual o seu pai Davi. E assim as orações de Salomão seriam ouvidas, e todos aqueles que entrassem com propósito naquela construção daquele templo, haveria, mas desde que houvesse obediência. 2 Crônica ainda, ainda continua nos dizendo, diz assim: estão os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Então, quando há um propósito com sinceridade, sem falsidade nenhuma, em obediência, as nossas orações chegará até aos céus, até ao trono do Senhor. E no final desta palestra nós vamos encontrar isto lá no Apocalipse, e vai mostrar onde é que as nossas orações podem chegar. E voltando ali o louvor que acabei de entoar aqui, interessante que depois que eu escrevi esta letra, aquela voz parou de falar aos meus ouvidos. Eu acredito que eu pude conseguir satisfazer o desejo que o Senhor tinha naquele propósito de fazer esta poesia falando de oração, e de uma maneira simples nos humilharmos diante do nosso Criador. Então, ali naquela casa construída por Salomão, nós sabemos que Davi, ele organizou tudo para que esta obra fosse realizada, e Salomão, ali como filho que era, obedeceu o seu pai, e o Senhor agradou desse propósito. Então, tem muitas pessoas que, eu tenho orado, e Deus não me ouve. Será que nós estamos fazendo a oração de acordo com a vontade do nosso Criador? Assim, de acordo com o que está na sua palavra, do jeito que ele nos ensinou? Com um coração puro, limpo de qualquer
impureza do mundo? Então, é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Em que eu estou errando que Deus não está ouvindo a minha oração? Quando Jesus esteve aqui no mundo, lá no livro de Mateus, ele disse claramente que todas as vezes que orarmos, dirigia essa oração ao nosso Pai que está no céu. E muitas das vezes nós tiramos esse período de oração para propor uma troca diante do Senhor. E o Senhor não é este homem de negócio. O que Ele dá para nós, Ele dá pelo teu grande amor que Ele tem para com as nossas vidas. Ele gosta das orações, desde que seja feita com sinceridade, e termos a consciência de que nós fomos justificados. Nós vamos encontrar também lá no finalzinho, o texto que diz que a oração de um justo vale muito dos seus efeitos. Aí alguém poderia perguntar, mas será que não tem contradição nesta palavra? Porque lá em Romanos está escrito que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. É verdade. E não viu mesmo, não. Porque não tinha ninguém justo nesta terra. Como nós conseguimos a ser justo? Quando temos a consciência que fomos justificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Nós entendemos a nossa culpa e diante desta confissão, desta prova que estamos realizando, possamos ser conhecidos como justificados. Então, só assim as nossas orações vai ser ouvida lá nos céus, como diz este texto de 2 Crônica. E interessante, irmãos, que Provérbio também nos deixa uma lição. O próprio Salomão, escrevendo, diz assim, Provérbio 15, versículo 8, diz assim, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, o Senhor, nós andarmos corretamente diante dos homens e de Deus, ou melhor, diante de Deus e dos homens, prestando um bom testemunho, que nós não nos tornamos um hipócrita. O que nós estamos fazendo é de sincereza de coração, e é um benefício que o próprio Senhor nos deu para a vitória dos santos. Por que nós estamos mencionando como santos? Nós somos mais do que ninguém? Não, nós não somos mais do que ninguém. Mas pela palavra de Deus nós fomos separados, e a palavra santo quer dizer separado. Nós demos lugar ao Espírito Santo para ser separado, para estar servindo a Deus nos seus propósitos. Então, retos, justos, têm uma grande concordância, principalmente no nosso alfabeto português brasileiro. Isaías, ele também nos deixa um aviso interessante, que é Isaías 1,15, diz assim, o Senhor, aonde o Senhor confirma que não aceita a oração de ímpio. Está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 15, está bem provado, o Senhor não aceita, não confirma, que não aceita a oração de ímpio. Então não adianta, o cara, tem muitos, até pessoas que estão tentando seguir o evangelho em uma denominação, eles ainda carregam com medo, o medo de feitiçarias, de algumas ações, de que não tem entendimento. Ele relata para os seus cooperadores ali naquelas ações malignas,
Mas nós não precisamos temer, porque nós fomos justificados por Cristo. E aquelas ações, quer dizer, orações, outros dizem oração contrária, seja lá do jeito que fizerem, Deus não vai dar ênfase àquelas ações. E Mateus 6 fala exatamente onde ali os discípulos pediram Jesus para ensinar eles a orar, assim como João Batista ensinava os seus discípulos. E ele ali ensina aquele modelo de oração que hoje tem muitos que copiaram aquilo, fizeram daquele ensinamento de Jesus uma reza, que é aquelas palavras repetidas. Não, o que nós temos que fazer é aquele modelo, é todas as vezes que orarmos, nos dirigir ao nosso Pai Celestial. Ele está de ouvidos atentos, de ouvidos abertos, para ouvir a oração dos seus filhos, dos seus servos. E assim nós vamos alcançar bênçãos, vitórias. E então ele, em Mateus, ainda fala, a partir do versículo 6, do capítulo 6, então, todas as vezes que orarmos, nós devemos fazer o quê? Foi ensinado por Jesus, entrar no quarto. Por que temos que entrar no quarto? Porque há certos tipos de oração que não deve ser ouvida por ninguém mais, só o Senhor, porque Ele está em secreto, e em secreto vai ouvir as nossas súplicas, as nossas orações, a nossa necessidade que temos. E pessoas alheias não precisam saber da nossa necessidade, basta o Senhor saber da minha e a sua necessidade. Então isto é algo também que devemos guardar em nossos corações. Então, quando vai fazer ali, ele chama a atenção da maneira que os escribas e fariseus faziam, que era para ser banda tocar por aquele ato que estavam realizando, e isto só tem efeito diante dos homens, diante de Deus não tem efeito algum. Então nós vemos aí os povos necessitados, o camarada vai lá para a televisão, para todos os meios de comunicação, e mostra que ele fez aquele grande feito. Isso não tem efeito nenhum diante de Deus, porque ele fez para ser glorificado entre os homens, para ser exaltado entre os homens. E o único que faz alguma coisa por nós é o Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso e faz tudo. Eu lembro de uma experiência, uma vez, nós estávamos dando assistência a uma senhorinha, já na idade já mais avançada, assim, começando a ir para a igreja, sem entendimento nenhum, e ela nos pediu uma visita. Eu cheguei lá na casa daquela senhora, daquela irmã, e no momento ela falou que tinha morrido um amigo de Marinha, do filho, e ela iria visitar fazer uma visita àquela família naquele momento difícil que estavam passando. E quando ela chega aí a gente oramos por ela, pedimos para que o Senhor desse uma experiência àquela senhora naquela visita que ela iria fazer. E quando ela chega na casa da família, o rapaz ainda estava no quarto, ainda em cima da cama, morto. E ela ouviu uma voz dizendo, vai lá dentro, só você, vai lá dentro e ora pelo defunto. Nós sabemos que depois que a pessoa morre, segue-se o juízo. Mas ali era algo especial que o Senhor estava atendendo um pedido que nós fizemos ao sair aquela senhora, para que ela alcançasse uma experiência da parte do Senhor. E aquela voz fala ao ouvido daquela irmã Francisca, hoje eu me lembro, e ela
me falando depois, diz que toda trêmula entrou ali naquele quarto e fez conforme aquela voz falou ao ouvido dela. E no momento que ela termina a oração, aquele morto ressuscitou. Ela veio maravilhada para casa, porque ela não tinha experiência tão grandiosa desta maneira, mas ela pôde vivenciar uma experiência que não foi a oração dela, foi sim o feito de Deus para com ela. E aquele jovem, ele ressuscitou e ainda ficou alguns meses vivo, depois veio a falecer. Mas ela pôde presenciar esta grande experiência. Mateus ainda, capítulo 23, versículo 14, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas e sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofreis mais rigor no juízo. Então nós vemos, há poucos dias mesmo, nós fomos visitar uma congregação aqui perto da nossa casa, e aquele indivíduo que estava dirigindo aquele culto, começou o culto, até parecia que era uma maneira certa, orando. Eu também acho que tem que ser orando, mas não daquela maneira. Botou ali hoje somos já de idade, eu, por exemplo, tenho 74 anos, minha esposa 71, e o restante daquelas pessoas que estavam ali eram todos eles idosos. Aquele homem se colocou de joelho lá, orando, já tinha mais de meia hora de joelho, a gente não aguentava mais, eu levantei, sentei na cadeira, fiquei esperando. Aí depois de uns 40 minutos, aquele homem não tinha mais palavra, ele começou a zurrar. O troço mais esquisito que podia haver. Então, esse é um tipo de oração que não tem valia diante do nosso Deus, porque o indivíduo está fazendo algo para aparecer, para que os outros se sintam ele mais espiritual do que os outros. E então, este é o tipo de hipocrisia que o próprio Jesus ele viu ali nos escribas e fariseus, para se mostrar, para se fazer de santo. Então eles não eram, nós sabemos que eles extorquiam as viúvas e em troca fazia ali uma prolongada oração, mas aquilo não chegava aos céus. De maneira nenhuma, porque não era a oração de um justo. Era aquele que explorou aquela viúva e depois foi pagar aquela oferta, aquela dádiva que recebeu da viúva em uma oração fantasiosa. E a palavra hipócrita, ela quer dizer artista, quer dizer aquele que finge uma coisa que ele não é. Ele está ali simulando um papel de um personagem. Então, este foi o nome que o próprio Jesus deu para esses indivíduos. Por isso, sofreis mais rigor no juízo. Então, ele está juntando, em vez da oração dele, está chegando diante do Senhor, não, está entrando ao lado da condenação. Ele vai ser mais castigado no juízo final. Lucas 6,12, Jesus ainda passa a noite orando, por quê? Ele passa a noite orando para a escolha dos seus discípulos. Então há certas situações que na igreja, aquele que tem responsabilidade com um grupo de pessoas, ele tem que buscar reforço em oração para o nosso Deus. Porque ele vai nos dar, e depois que Jesus passa a noite ali orando, ele escolhe os seus discípulos, escolhe ali os 12. Com certeza, uma indicação do Pai nesta hora. Atos 6, 4, diz assim: mas nós
perseveramos na oração e no ministério da palavra. Ali também os apóstolos fazem alguma coisa semelhante ao feito de Jesus, porque eles tinham andado com Jesus, eles tinham aprendido do Mestre, e os apóstolos aqui em Atos, eles estavam orando para quê? Para que o Senhor indicasse alguém para ser ajudador ali naquela obra, naquele grande serviço que o Senhor Jesus tinha ordenado para que eles fizessem. Então eles estavam orando para ter alguém que fosse trabalhar junto da congregação como diáconos, aqueles que estavam auxiliando na assistência ao povo, enquanto eles se consagravam mais para buscar uma revelação para espiritual dentro da palavra para darem àquele povo. E por isso que nós falamos, todas as vezes que vai ler a palavra de Deus, que vai meditar nas Escrituras Sagradas, deve-se iniciar com oração, pedindo ao Senhor que, através do Espírito Santo, Ele possa abrir o nosso entendimento, colocar palavras nas nossas bocas para alimentar um povo espiritualmente. Romanos 12 nos traz uma recomendação, aí já é o apóstolo Paulo falando algo bem interessante, que o versículo 12 de Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverante na oração. Mais uma vez, entra ali no primeiro versículo que Paulo nos alerta a igreja dos Tessalônicos, que era para orar sem cessar. Aqui ele pede para que os romanos fossem perseverantes na oração. Agora, antes tem alegrar. Então, as nossas orações, ela não pode ser feita com tristeza, é com alegria, porque nós estamos falando com o Senhor dos Senhores, o Mestre do Mestre, o Rei dos Reis. Nós não vamos mostrar ali contristados, triste, não, nós vamos expor esta oração com a alegria que o Espírito Santo proporciona aos nossos corações. Então, sempre com alegria, orai por vós em todas as minhas súplicas. E Paulo, ele fala isto aos Filipenses: fazei sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então ele também, ele orava, ele estava mostrando para aquela igreja que ele também orava pelos irmãos. E interessante que Jesus, ele manda que nós oramos até para os nossos inimigos. E o próprio Paulo disse que quando nós pagamos o mal com o bem, mesmo aqui em Romanos ele fala isso claramente, vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça daquele que nos persegue, e a justiça é de quem? É de Deus. Então não vamos tomar o mal por mal, não vamos vingar. Se o cavalo nos deu um coice, não vamos quebrar a perna dele. Filipenses 4:6, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, se eu tenho qualquer coisa, eu devo confessar para Deus. E confessar de que maneira? Em oração. Pela oração. Súplicas com ações de graça, em louvor. Essas ações de graça,
é um reconhecimento da graça, do favor imerecido que nós recebemos da parte do nosso Deus. Agora, Tiago 5,15 e o versículo 16, ele nos deixa um ensinamento muito importante também, e diz assim: e a oração da fé salvará o doente. Então, nós temos visto algumas experiências e vivido. Eu lembro de uma senhora que estava indo na nossa igreja, na nossa congregação, e ela pediu orações porque ela estava com uma cirurgia marcada. Ela estava com um mioma que tinha não sei quantos centímetros já, e ela tinha marcado, e o médico tinha marcado aquela cirurgia. Ela tinha ido no domingo no culto à noite, e 1 hora estava marcada a cirurgia dela. Então o Senhor nos orientou que para ir na casa dela antes que ela fosse para o hospital se operar, para orarmos com aquela irmã. E assim nós fizemos. Quando chegamos lá na casa dela, o nome dela é Ângela, e oramos por ela, e no momento da oração o Senhor nos fala que ia dar uma experiência, que ela não seria operada. E assim foi feito. Ela ali foi para o hospital, chegou lá no hospital, colocaram ela na mesa de cirurgia, e no momento lá houve uma diferença lá, que os médicos mandaram fazer um exame dela, e no final ainda chamou a atenção dela, porque disse que ela estava tomando o lugar de quem precisava, porque ela não tinha ali mioma nenhum. O Senhor tinha removido aquele mioma do útero daquela irmã, sem ser preciso de ser operada pelos homens. Então, fazei sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas. E aqui, Filipenses 4,6 diz assim: não sejais inquietos por coisa alguma, porque nós temos que colocar nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai realizar. Mas de que maneira nós estamos fazendo essa oração? Está saindo do nosso coração ou apenas de boca para fora? Nós estamos fazendo com desejo que aquela vida alcance uma vitória, ou não, apenas para fazer como lá os fariseus e escribas? Antes, as vossas petições sejam em tudo consciente. Então, a nossa oração é como nossos cultos a Deus. Oração racional com culto racional. Nós sabemos a quem estamos nos dirigindo e a quem nós estamos adorando. Consciente diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Quer dizer, muitas das vezes a nossa oração não vai ser nem para pedir, vai ser para agradecer aquela vitória que, por certo, nós vamos alcançar. Porque quem vai agir é o próprio Senhor que vai agir. Nós apenas pedimos. Nós não vamos fazer nada. O único papel que nós temos é orar ao Senhor. Como diz Tiago 5,15, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, conforme nós acabamos de comentar. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, sejam perdoados. Então, vê quão grande é o benefício da oração. Até pecado, porque como vai perdoar pecado? Nós confessarmos na oração as nossas falhas, os nossos delitos. Então, vai ser perdoado. E no versículo 16, ainda continua trazendo a seguinte informação: confessai as vossas culpas, exatamente como
terminei de falar, uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, mas como nós sabemos que nós não somos justos? Não, nós fomos justos, hoje nós somos, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E primeira também, a oração de justo vale muito em seus efeitos. E já está próximo. Então, por que nós temos que estar orando constantemente? Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Costumo dizer que nós temos uma tabelinha para a nossa santificação. A gente começa vigiando, que o próprio Paulo falou que era para vigiar e orar. E como está esse versículo aqui? Vigiai em oração. Então nós vamos começar orando, jejuando, e se for possível, se quisermos fazer com entendimento, até um jejum serve. Mas não aquele jejum por querer fazer barganha com o Senhor. É um jejum em agradecimento. E como podemos jejuar? De várias coisas. Nós podemos jejuar de não abrir a nossa boca para falar bobagem, para falar nomes que não glorificam o Senhor. Isso também é o jejum. E quando estamos fazendo isso, nós estamos vigilantes no falar, porque o que mais faz pecar é a nossa língua. Tiago, ele deixa isso no capítulo 3. Apocalipse nos dá a seguinte visão, de onde para onde vai as nossas orações e quem recebe as nossas orações. Apocalipse 8, 3 e o versículo 4 diz assim: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Então, incenso fala de quê? De bom cheiro. As nossas orações feitas em justiça, ela chega com um bom cheiro à presença, às narinas do nosso Deus. Sobre o altar de ouro, quer dizer, o altar de poder, que é todo poder, o maior poder que nós podemos presenciar é este poder que é emanado do nosso Deus, que está diante do trono. E o versículo 4 ainda continua nos alertando, e o fumo desse incenso subiu com as orações dos santos sobre o altar até diante de Deus. Então, é aquilo que nós acabamos de falar. O final das nossas orações é diante do altar de Deus. E por esse motivo, nós vamos encerrar louvando o Senhor com mais um louvor que fala também de oração, que é o Vamos Falar com Deus. Vamos falar com Deus na hora da aflição. Falando você com Deus, Ele dá consolação. O filho está rebelde, deixando dor no coração. É só fechar a tua porta e Deus dá a solução. A vida está difícil, a enfermidade veio assolar.
o emprego está faltando, o pão está para faltar. Levanta nas madrugadas, no silêncio Deus vai te... No silêncio Deus vai te escutar, falando você com Deus, a resposta Ele te dá. Você quer ter a resposta, fica na dispensação, fecha a porta do quarto na hora da oração, buscando o reino de Deus de todo o coração. As portas vai se abrir, na tua mesa vai ter pão. Aleluia. Senhor Deus, nós encerramos, Senhor, esta palestra. Por hoje, esse ensino que nós obtemos diretamente da tua eternidade. E agora, Senhor, se possível, ajuda alguém que não esteja entendendo este tão grande objetivo, no nome de Jesus. Amém.